Boa noite a todos, a paz de Cristo, amada Igreja do Senhor. Eu quero, desde já, agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele assim nos proporciona, não só a mim, mas a todos, para levar até você uma palavra de fé, de paz, de alegria, de esperança, de amor, de perdão, de salvação e de coragem. E eu gostaria, se você tem aí na sua casa a sua Bíblia, e queira se nos acompanhar nesta leitura, seria aconselhável. Por quê? Para que você possa tomar conhecimento destas verdades que estão contidas aqui na Palavra de Deus. Para que você possa tirar suas dúvidas, as suas conclusões, no que nós vamos discorrer. Apocalipse do apóstolo João, capítulo 1. Título e assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo que tem visto. Bem-aventurado, quer dizer, feliz aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Dando continuidade no versículo 9, diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: O que vês, escreve no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e Laodiceia, que eram as 7 igrejas da Ásia Menor, e que estava sofrendo toda sorte de perseguições. Pois bem, antes de nós discorrermos sobre esse texto, eu gostaria de dizer para você um pouco a respeito da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é uma palavra que Deus assim nos deu, porque ela traz para nós a história da humanidade do início ao fim. E ela foi escrita, como diz, por homens, aproximadamente 40 homens, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ela não foi escrita pela vontade própria do homem. Que nem assim, um escritor ele escreve um grande livro, né? E ele coloca ali muitas coisas em seu livro, e daqui mais uns 10, 20 anos ou mais ou menos, esse livro precisa passar por algumas correções, que não é o caso da palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia, Deus falando com você. E a palavra de Deus, ela traz para nós uma esperança de uma vida vindoura melhor. Porque sabemos que a nossa vida aqui é passageira. Nós estamos aqui de passagem. E ela nos apresenta para nós o caminho eterno da salvação, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz por mim, por você, por todos nós. Não foi nenhum deuses, seja ele romano, grego, nenhum deles morreram por nós. Nenhum deles entregaram a sua vida na cruz, derramando ali o seu sangue puro e inocente por nós. Mas somente o Senhor Jesus. Ele fez o grande sacrifício para nos resgatar, para nos dar vida eterna, para nos garantir a salvação, esse plano estabelecido antes da fundação do mundo. E a palavra de Deus é um livro de fé e prática. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam-se de Deus é necessário crer que Ele existe. Então a Bíblia ela me traz conforto para a minha alma, ela me traz segurança, ela me traz esperança, ela me traz paz, me traz alegria, me traz amor. Tudo que eu quero eu encontro na palavra de Deus. Eu fico triste quando muitos duvidam da palavra de Deus. Estão distorcendo a palavra de Deus.
estão colocando palavras que não são palavras de Deus em muitas mentes e muitos corações, corrompendo muitas almas, levando as pessoas a se distanciarem da palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus ela nos traz para nós essa esperança de uma vida vindoura eterna melhor. Pois bem, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, eu sei que muitos, principalmente aqueles que gostam do livro de Apocalipse, eu sei que tem pessoas que têm interesse de ler esse livro, encontram as suas dificuldades de entender, eu compreendo. Porque tem muitas coisas no livro de Apocalipse que são simbólicas, outras não. Para você entender a palavra de Deus, é aconselhável você ter a Bíblia, um dicionário bíblico, um comentário bíblico, para que você possa, através do que eu estou apresentando a você orar antes e pedir a Deus sabedoria, discernimento e que o Espírito Santo possa te ajudar para você entender a palavra de Deus. Senão você pega um versículo aí da palavra de Deus e cria aí uma linha de pensamento e daí surge várias heresias, como tem acontecido. O livro de Apocalipse, como diz aqui no capítulo 1, quer dizer revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. No versículo 9 diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele foi exilado nesta ilha por causa da sua fidelidade à palavra de Deus e o testemunho de Jesus. E aí no versículo 10 ele diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, como eu disse aqui. A igreja de Éfeso, de Esmirna, e a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que eram as 7 igrejas da Ásia Menor, que estavam sofrendo toda sorte de perseguição, de perseguições. Naquela época não podia dizer que Jesus era o Senhor, e sim um imperador chamado Domiciano. Então a igreja sofreu toda sorte de perseguições ao ponto de João ser exilado. Ele estava ali naquela ilha, precisando de uma palavra de coragem, de esperança. E nós sabemos que Deus está com seus olhos fitos sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E quando eu falo igreja, somos nós. Aonde eu estou, eu sou a igreja. Você é a igreja, onde você está. E Deus está com seus olhos fitos em tudo que acontece a respeito da sua igreja. E nós sabemos que essas igrejas elas estavam passando essas aflições, aqueles pastores que estavam ali sofrendo também, como aqueles irmãos. E Deus agora notifica João através de um anjo para que ele fosse escrevesse aos 7 pastores dessa igreja, quer dizer, os 7 anjos dessa igreja. Os anjos em Apocalipse quer dizer os pastores. Estava sofrendo ali toda a perseguição, todas as perseguições. E nós sabemos que Deus manda João levar esta palavra de coragem para aqueles judeus que ali estavam, porque o livro de Apocalipse não foi escrito para os judeus exclusivamente, mas foi escrito para um grupo distinto de judeus que conheciam o Antigo Testamento. Por isso que tem muitas referências do livro de Daniel, Ezequiel, dos profetas maiores, Jeremias, porque eles tinham conhecimento do Antigo Testamento. E aí é por isso que no versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, porque eles entendiam esses grupos distintos de judeus, eles conheciam o Antigo Testamento. Por isso que diz assim: bem-aventurado quer dizer feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia.
e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Tanto era feliz o que lia na congregação, porque o livro de Apocalipse era lido na congregação, como também os que ouviam. E esta mensagem de coragem que Deus deu a João ali, naquela ilha, e para aquelas igrejas da Ásia Menor, ela se estende em todo o tempo a todas as igrejas do Senhor, até a segunda volta do Senhor Jesus, para mostrar que a vitória é daqueles que servem a Jesus, daqueles que crê na sua palavra, que é fiel à sua palavra, que é fiel ao Senhor Jesus, mostrando a vitória sobre o falso profeta e a besta. O livro de Apocalipse ele fala sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Ele fala sobre o juízo final, sobre a ressurreição dos mortos, sobre a nova terra. E nós sabemos que existem muitas correntes escatológicas com vários pensamentos, várias linhas de pensamentos, como os amilenismo, pós-amilenismo, o pré-amilenismo, o clássico amilenismo. Eu poderia enumerar muitos outros. E nós sabemos que cada um tem uma linha de pensamento. Mas o importante é você saber nesse livro e aprender nele, saber que este livro foi para dar coragem aos cristãos, aos servos do Senhor, à igreja do Senhor, mostrando que a vitória é daqueles que servem o Senhor Jesus. E que a igreja do Senhor vai triunfar independente de qualquer coisa, porque a próprio Senhor Jesus ele disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Mas nós sabemos que o inimigo tem procurado atrapalhar. Quando nós nos deparamos com o que nós estamos vendo nos nossos dias, os valores sendo invertidos, são criadas, às vezes, muitas leis. Isso tem trazido prejuízo, muitas das vezes, para a igreja do Senhor. Mas o Senhor Jesus disse que o evangelho precisa ser pregado, ele deixou esse imperativo. Nós sabemos que em muitas partes do mundo que nós estamos vivendo, não se pode falar da palavra de Deus, não se pode falar de Jesus. Quantos padres, quantos pastores, quantos servos do Senhor têm sofrido perseguições e até têm tido a sua vida ceifadas por amor à palavra de Deus e ao evangelho. E nós sabemos que quando João estava ali exilado, foi por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Quando se fala em exilado, que eu estava lendo esse texto, eu comecei a pensar no cativeiro dos judeus, quando foram levados cativos. Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia, porque eles desobedeceram às leis de Deus. Deus tinha falado para eles que eles deveriam guardar o ano sabático e o jubileu. Por eles não obedecer ao Senhor, eles foram exilados 70 anos. E Deus permitiu que eles ficassem ali para que eles se arrependessem, para que eles aprendessem a perdoar. Porque Deus dissera para eles que eles deveriam descansar a terra, eles não obedeceram. Em cada 7 anos, um ano a terra tinha que ter o seu descanso. O ano do jubileu, o ano do perdão, o ano de libertar os escravos, naquela época, era o ano deles perdoar. Eles não fizeram o que o Senhor tinha determinado na sua lei, por isso eles foram exilados 70 anos. Ao ponto de o próprio Daniel, ele entendeu a profecia de Jeremias, ele ora ao Senhor e Deus levanta um rei, o rei persa Ciro, o grande rei que libertou os judeus
desse jugo, da escravidão, de ser exilado, quando eles foram levados cativos, por causa da desobediência, por não obedecerem à palavra de Deus. E quando hoje nós estamos presenciando tantas pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus, que até passaram por certas experiências com o Senhor Jesus, tiveram um encontro com Jesus e hoje estão aí levando aí pela internet mensagens dizendo que não acreditam na palavra de Deus, que a palavra de Deus não é verdadeira, que Jesus não vai voltar, que não houve ressurreição, que Cristo não morreu na cruz por nós. E vão aí colocando vários pensamentos deles, várias linhas de pensamento, corrompendo muitas mentes, muitos corações. Isso tem trazido um prejuízo muito grande para a igreja do Senhor, para o povo de Deus, para aqueles que são fiéis, para aqueles que realmente velam e zelam pela palavra de Deus. Mas as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor. Existem até aqueles que estão colocando o povo de Deus como um para-raio para proteger os seus próprios interesses. E aí eu fico a pensar, o mundo está caminhando para o fim, como diz aqui no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia que se passou. A palavra de Deus em 2 Pedro, eu vou ler aqui no capítulo 3, que fala sobre a vinda do Senhor, que diz assim: amados, no versículo 8, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, sem mancha, e irrepreensíveis e em paz. E tende por salvação a longanimidade do Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Não é o que está acontecendo nos nossos dias? Mas no versículo 17 diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos dos que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaia da vossa firmeza, da vossa fé. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Vou ficar por aqui. Que Deus aplique a sua palavra lida aos nossos corações. Saiba que este livro é verdadeiro. Por isso que no livro de Apocalipse diz assim às igrejas: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Creia você ou não, eu vou morrer crendo na palavra de Deus. Eu vou morrer crendo nessa mensagem verdadeira, porque não existe outra salvação que não venha do Senhor Jesus. Nenhum outro nome